O empresário do Rafael Veiga falou sobre a possibilidade do jogador vir para o Vasco da Gama e praticamente bateu o martelo, colocando aí um balde de água fria na possibilidade, do jogador vestir a camisa vascaína. Vamos falar também aqui sobre o zagueiro Jair e o volante Deossa, esse sim muito perto de se tornar jogador do Vasco da Gama. Também falaremos aqui sobre o cria Andrei Santos, que foi anunciado de forma oficial como reforço do Manchester United, e o Vasco vai receber uma quantia financeira por conta dessa negociação. Então, Pedro Emanuel chegou chegando e prometendo. Qual foi a promessa dele? Teremos ou não reforços nesta janela? Vasco joga quinta-feira. Qual será o time que entra em campo? Tudo isso e muito mais agora, então dedo no like, comenta e compartilha, se inscreve no nosso canal. E o técnico português, hein? Goste ou não, e eu tenho minhas restrições à contratação, nos resta, claro, apoiar. Ele chegou firme nas declarações, chegou prometendo ao Vasco que vai recolocar o Vasco no seu devido lugar, entende e sabe da grandeza do Vasco, agora é aguardar. Primeiro duelo dele, o primeiro desafio dele, já é quinta-feira contra o Vitória. Claro, muito pouco tempo de trabalho, desembarcou no Brasil na sexta-noite, sábado observou a movimentação, ontem um primeiro contato realmente com os jogadores, hoje, amanhã, é muito pouco para se cobrar um time com a cara. Claro que não, isso vai demandar tempo. O problema é que o Vasco não pode ter tanto tempo assim. O jogo com o Vitória é super importante, o Vitória fez algumas contratações, o Jair Ventura tem feito um bom trabalho, Jair conhece muito bem o time do Vitória, está recuperando a equipe para afastar de zona de rebaixamento, distanciar de qualquer tipo de problema. Então assim, se a gente olhar o Vasco hoje, não entra como favorito, esquece camisa, gente. O Vasco não é o time pesado diante do Vitória, mas pode entregar muito mais. E vai caber ao Pedro Emanuel exatamente essa cobrança. E ele demonstrou isso ontem na entrevista de apresentação, na coletiva dele. Foi muito incisivo, muito duro, um estilão português, para quem não está acostumado parece até grosseria, mas não. Algumas perguntas, aliás, foram feitas para ele, perguntas que não eram direcionadas a ele, sim para a diretoria, para quem contrata, mas não é o caso. Então, assim, ele opinou, trouxe palavras duras, mas disse: conhece a grandeza do Vasco, tem que recolocar o time no seu tamanho, no seu lugar, e é isso. E é isso que nós temos que apoiar. Eu tenho visto alguns vascaínos ironizando, fazendo post contrário. Eu já fiz a minha crítica, agora não vou viver criticando. Eu acho que isso aí é de uma burrice sem tamanho. Você insistir na crítica ou torcer para dar errado, para dizer, tá vendo, eu tinha razão. Eu não quero ter razão. Eu quero chegar daqui a 2, 3 meses e falar assim, cara, estava errado, me surpreendeu o Pedro Emanuel fazendo um grande trabalho no Vasco. Eu não quero que ele se dê mal para dizer, tá vendo? Eu falei há 3 meses, eu avisei no vídeo. Não, não quero. Eu acho que o torcedor de verdade não quer isso. Você fazer a crítica, ponderar na contratação, como eu ponderei, tem mais derrotas do que vitórias, é um treinador com uma experiência pequena, Vasco é o maior clube que ele vai trabalhar, isso tudo é do jogo. É uma crítica que eu não vejo como destrutiva, e sim para trazer o debate. Agora, eu tenho visto pessoas que estão ali, martelando para dar errado, para perder contra o Vitória, para ser eliminado contra o Independente Medellín, para ser eliminado para o Fluminense. Eu estou vendo isso acontecer. Eu sei que nem tudo são flores. O meu estúdio aqui hoje, o meu ambiente natural, não remete ao que é o Vasco da Gama. Mas numa boa, torcedor. Você vai torcer contra? Vai torcer para dar... Não vai, Não vai. Acho que o verdadeiro torcedor vai quinta-feira acompanhar o jogo do Vasco. Eu não faço essa transmissão porque eu não estou aqui nos Estados Unidos, mas contra o Independente Medellín, dia 23, estou junto, aliás, dia 22, Estamos juntos nesse jogo de ida, 22 e 29. Mas assim, não dá para torcer contra. Definitivamente não dá, senão você não é vascaíno. O cara que torce contra o Vasco, para mim ele não é vascaíno. Essa é a minha avaliação, essa é a minha visão. Eu acho que o cara que quer torcer, ele vai torcer a favor. Se der errado, vai reclamar. Se der certo, vai elogiar. Não cai o braço não, tá, torcedor? E aí qual é o time que entra em campo? Essa é uma grande incógnita, mas não é o time do ideal dele. Andrés Gomes vai jogar? Vai ter férias? Não vai jogar? Enfim, tem umas coisas que ficam meio por aí, mas vamos lá, um esboço. Léo Jardim, Paulo Henrique está totalmente recuperado. Cuesta, com novo cabelo, vê se esse cabelo dá forças para ele, hein? Robert Renan e Cuiabano. O Cuiabano é um titular, ele veio para ser titular. Meio campo com Barros, Thiago Mendes e Rojas.
Na frente, Inestrosa, Spinelli e Nuno. Vai ser esse o time? Ah não, vai ter o Brenner na frente. Os desafios do Pedro Emanuel passam pelo seguinte. Primeiro desafio do Pedro Emanuel, recuperar jogadores que estão em baixa, mas muito em baixa no Vasco da Gama. Brenner, Inestrosa. Segundo desafio do Pedro Emanuel, dar consistência defensiva ao Vasco da Gama. O Vasco leva gol praticamente em todos os jogos que entra em campo. Outro ponto, que está atrelado ao segundo. Quando você dá consistência defensiva, você está agrupando o teu time. O Vasco é muito espaçado. O Vasco precisa estar mais próximo. As linhas precisam estar mais próximas. Que o Vasco tenha, ponto 4, jogadas ensaiadas. Eu não aguento ver mais o Vasco jogar sem uma mísera jogada ensaiada. Eu acho pobre. Foi pobre com o Diniz, foi pobre com o Renato Gaúcho nesse sentido. Tinha uma jogadinha no córner e mais nada. Que o Pedro Emanuel consiga dar essa cara ao Vasco da Gama, uma cara de time, que dê prazer em assistir. Porra, legal, se perdeu, ganhou, empatou, isso vai ser do jogo. Mas tem que ter prazer em assistir o Vasco da Gama. E esse prazer o torcedor tem perdido nos últimos tempos. Mas, de novo, não vamos torcer contra. Ou você vai torcer contra? Tenho certeza que não, né? Andrei Santos, cria do Vasco da Gama, que fechou com o Manchester United. O Manchester anunciou na manhã de hoje a contratação do volante Andrei Santos. O brasileiro deixou o Chelsea e acertou um contrato de 5 temporadas com opção de renovação automática por mais uma temporada ao término do contrato. Então, um contrato de praticamente 6 anos do Andrei Santos com o Manchester United. A transação tem um valor de aproximadamente 56 milhões de euros, algo próximo ali dos 330 milhões de reais. E ainda tem mais 2,4 milhões de euros em possíveis bônus, que dá mais ou menos ali 12 milhões de reais. O Andrei chega ao Manchester United para substituir Casemiro, que deixou o clube. O volante foi revelado pelo Vasco da Gama e tem 22 anos de idade. Ele foi contratado pelo Chelsea em 2023, foi emprestado para o Nottingham Forest e para o Strasbourg, até voltar na última temporada e ser bastante utilizado pela equipe de Londres. Mas agora sacramenta a sua saída para o Manchester United por cerca de 330 milhões de reais. O Vasco ganha cerca de 4,5% por ser o clube formador. O Vasco é o clube formador, então tem direito a essa quantia financeira. Enfim, todo dinheiro é bem-vindo, né? O Vasco nessa crise financeira, então bom que entra mais uma graninha aí nessa janela de transferências para o Vasco tentar organizar a sua casa. Bom, hoje o dia foi movimentado, né? O Vasco teve 3 entrevistas coletivas, né? A gente até repercutiu aqui. Uma entrevista do Admar Lopes, outra do Paulinho, lateral esquerdo recém-contratado, e a outra do novo treinador, o Pedro Emanuel. O Admar Lopes chegou a falar sobre reforços, né, que o Vasco vai sim se movimentar nessa janela de transferências, falou da possibilidade do investimento financeiro, né, de Marcos Lamáquia, enfim, é claro que ele não cita nome, é claro que ele não trabalha pensando nesse dinheiro, porque pode acontecer ou não, mas ele até disse, né, que existe a expectativa de talvez ali no meio da janela o Vasco ter esse upgrade financeiro e poder fazer contratações um pouco mais caras. Mas ele mesmo disse, né, que não é para o torcedor vascaíno achar que de uma hora para a noite vai ficar milionário, vai sair fazendo contratações milionárias, porque não é assim que a coisa funciona. Vamos atualizar aqui 3 nomes, né, que estão sendo falados aí no Vasco. Vou começar falando sobre Rafael Veiga. O jornalista Vini Casagrande conversou com o principal empresário do Rafael Veiga, que é o André Cury, e o André Cury negou qualquer possibilidade do jogador se transferir para o Vasco. Abre aspas para o que disse o empresário. 0 chance disso acontecer, fecha aspas. Ainda de acordo com o agente do Meia, a diretoria do Vasco nem sequer entrou em contato para abrir negociação ou consultar a situação do jogador. Segundo o empresário, foi tudo especulação da imprensa e até o momento não teve nada. O Rafael Veiga pertence ao Palmeiras e está emprestado ao América do México. Então o empresário nega qualquer possibilidade do jogador vir para o Vasco da Gama. Antes de continuar aqui, eu vou falar sobre o Deossa e também sobre o zagueiro Jair, 2 jogadores que o Vasco está negociando, né? As informações são confirmadas já. Bom, continuando aqui o nosso vídeo, né? O Vasco voltou a acelerar os seus movimentos no mercado de transferências.
Após um período de negociações travadas, em razão do afastamento do presidente Pedrinho, o retorno do dirigente permitiu que o Vasco retomasse conversas importantes para tentar reforçar o seu elenco. Como o lance antecipou antes da abertura da janela, o Vasco definiu ali duas prioridades, A contratação de um zagueiro destro para formar uma dupla ali de zaga com o Robert Renan e de um volante capaz de dar mais intensidade ao meio-campo. Para a defesa, o principal alvo do Vasco no momento é Jair, ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest da Inglaterra. A informação foi publicada inicialmente pelo canal Colina 1927 e confirmada pelo Lance. A ideia do Vasco é contratar esse defensor por empréstimo, com um valor de compra fixado ao final do contrato. Mesmo com o avanço das tratativas para que Marcos Lamáquia assuma o controle da SAF, o Vasco ainda trabalha com cautela financeira e evita realizar investimentos elevados neste momento. A boa relação entre Vasco e Nottingham Forest facilita essa negociação. Atualmente, o Vasco já conta com um lateral esquerdo cuiabano, emprestado pelo Nottingham Forest até o final dessa temporada, com uma opção de compra fixada em 10 milhões de euros, algo em torno ali dos 62 milhões de reais. Embora o Jair tenha se reapresentado normalmente ao Nottingham Forest para o início dessa pré-temporada, as conversas seguem em andamento e podem evoluir nos próximos dias. O Vasco segue negociando a contratação do zagueiro Jair, que eu já disse aqui, acho que seria uma boa contratação. Para o meio-campo, o Vasco está muito perto de fechar a contratação de Nelson de Ossa, do Real Betis da Espanha. O Lance também apurou que as negociações estão em estágio avançado. O acordo com o jogador já está alinhado, restando apenas os últimos detalhes burocráticos com o clube espanhol. A principal pendência envolve as garantias financeiras. Em razão da recente instabilidade jurídica no Cruz-Maltino, o Betis solicitou ali mecanismos que assegurem o cumprimento dos pagamentos por parte do Vasco. Apesar disso, o cenário é considerado positivo e a expectativa é que a negociação seja concluída ainda essa semana para que Nelson de Ossa, colombiano, seja anunciado como reforço do Vasco. É isso, meu amigo, esse foi o nosso terceiro vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui! E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto!